Olá, eu sou o Victor Hugo. Meu nome é Lucas Vieira. Eu sou o Guilherme Emery. E eu sou a Ana Flávia. E a partir deste vídeo mostraremos como Ray Kurzweil teorizou sobre o neocórtex digital baseado no biológico. O nosso capítulo aborda a construção de um neocórtex digital e todos os assuntos referentes a essa construção. Uma aranha consegue tecer sua própria teia, mesmo sem que nenhum outro de sua espécie a ensine. Todas as informações necessárias para realizar essa tarefa estão presentes em seu código genético. Ela simplesmente o faz por um processo de evolução de espécie. O neocórtex é uma parte do cérebro que facilitou esse aprendizado, acelerando de forma significativa. E existe agora uma necessidade de transferir essa capacidade biológica para um ser não biológico, como o computador, através de um neocórtex digital. Essa tecnologia de compartilhamento de aprendizados já é implantada em sistemas de reconhecimento de fala, sendo necessário que apenas uma máquina consiga realizar essa tarefa e esse aprendizado é transferido para as outras máquinas através de um software. O objetivo é construir um neocórtex semelhante de um humano, não somente como uma necessidade da inteligência artificial, mas também como uma necessidade humana, pois ao ampliarmos o neocórtex para o meio virtual, teremos a capacidade de copiar as informações pessoais por segurança, além de armazenar os dados na nuvem, onde poderão ser ilimitados. Uma forma de construir um cérebro digital é simular precisamente um biológico, como o projeto Blue Brain, onde Henry McConnell planeja simular o cérebro humano, inclusive o neocórtex. O professor Frank Rosenblatt, professor da Universidade de Cornell, desenvolveu uma máquina que diziam possuir propriedades semelhantes à de um cérebro, chamada Mark I Percept. Contribui significativamente na questão de aprendizado digital. O Percept foi construído a partir do que ele chamou de modelos eletrônicos de neurônio, onde os inputs consistiam em valores organizados em duas dimensões. Para a fala, uma dimensão representava a frequência, de modo que cada valor representava a intensidade de uma frequência. Sendo assim, cada ponto de um determinado input era conectado num dado momento do tempo. Para as imagens, cada ponto era um pixel numa imagem bidimensional. E cada ponto de um determinado input era conectado aleatoriamente aos inputs da primeira camada de neurônios simulados. Cada conexão tinha uma força sináptica associada, representando sua importância estabelecida inicialmente como valor aleatório. Cada neurônio somava os sinais que chegavam até ele. Se o sinal combinado excedesse um limiar específico, o neurônio disparava e enviava o sinal para seu output. Se o sinal combinado de input não excedesse o limiar, o neurônio não disparava e seu output era zero. O output de cada neurônio estava conectado aleatoriamente aos inputs do neurônio na camada seguinte. O Mark I Perceptron tinha 3 camadas que podiam ser organizadas em diversas configurações. Por exemplo, uma camada poderia retroalimentar uma anterior. Na camada mais elevada, o output de um ou mais neurônios, também selecionados aleatoriamente, proporcionava a resposta. Como a fiação da rede neural e os pesos sinápticos são estabelecidos aleatoriamente no início, as respostas de uma rede neural não treinada também são aleatórias. A chave, portanto, para uma rede neural é que ela precisa aprender o seu objetivo, assim como os cérebros de mamíferos nos quais ela seria supostamente modelada. Uma rede neural começa ignorante. Seu professor, que pode ser um humano, um programa de computador ou talvez uma rede neural mais madura, que já aprendeu suas lições, recompensa a rede neural aprendiz quando ela gera o output correto e pune-a quando ela não o faz. Esse feedback, por sua vez, é usado pela rede neural aprendiz para ajustar a força da conexão interneural. Conexões consistentes com a resposta correta são fortalecidas. Aquelas que apresentam uma resposta errada são enfraquecidas. Com o tempo, a rede neural se organiza para apresentar as respostas corretas sem supervisão. Experimentos mostraram que as redes neurais podem aprender sobre seu objeto de interesse, mesmo com professores pouco confiáveis. Se o professor está correto apenas 60% do tempo, a rede neural aprendiz ainda vai aprender suas lições com uma precisão próxima de 100%. Na última metade da década de 1960, essas redes neurais tornaram-se imensamente populares, e o campo do conexionismo ocupou pelo menos metade do campo de inteligência artificial. A abordagem mais tradicional à inteligência artificial, enquanto isso, inclui tentativas diretas de programar soluções para problemas específicos. Outra pessoa que possui ligação com essa área é Marvin Minsky, um dos fundadores do campo de inteligência artificial. Apesar de ter feito alguns trabalhos pioneiros sobre redes neurais na década de 1950, ele estava preocupado com um grande surto de interesse nessa técnica. Parte do encanto das redes neurais era a suposição de que não exigiam programação, aprenderiam sozinhas as soluções para os problemas. Em 1969, Minsky e Seymour Papert, os dois cofundadores do MIT Artificial Intelligence Laboratory, escreveram um livro chamado Perceptrons, que apresentava um único teorema central, que o perceptron era incapaz de determinar se uma imagem seria conexa. Isso gerou um grande incêndio, pois essa atividade
era realizada de forma muito fácil por um ser humano. Porém, muitos consideraram uma falha no livro Perceptions em relação ao seu veredito, onde ele somente se aplicava a um tipo particular da rede neural, sendo que outros tipos de rede não possuíam tal limitação. Mesmo assim, o livro conseguiu acabar com grande parte da verba destinada à pesquisa sobre redes neurais na década de 1970. O campo retornou na década de 1980, com algumas tentativas de utilizar modelos considerados mais realistas de neurônios biológicos, evitando as limitações implicadas pelo teorema de Perceptron de Minkowski-Papert. Não obstante, a capacidade do neocórtex para solucionar o problema da invariância, um elemento fundamental de sua força, era uma habilidade que continuava além do alcance do ressurgente campo conexionista. Ray Kurzweil estava tentando resolver um problema clássico de compreensão de padrões, a compreensão da fala. Ele tentou usar uma IA programada com informações de especialistas na fala para conseguir um diálogo sem pausas entre computador e humano. No início até que deu bem, pois com uma pessoa acabava que dava muito certo. Mas quando ele tentou fazer com várias pessoas diferentes ou ao mesmo tempo, acabou não dando certo, pois a IA não conseguia processar alguns dados. Pois na fala, o mesmo jeito de falar, a mesma palavra pode ser mudada, pois a mesma pessoa fala a mesma palavra, letra ou coisa do tipo de diferente forma, assim como outras pessoas falam de diferentes formas. Com isso, eles se viam diante de um grande problema, um grande obstáculo. Mas aí ele foi analisar mais profundamente esse obstáculo e ver por que nós, humanos, conseguimos captar sons, frequências sem ter nenhum problema. E aí, com um certo estudo, ele percebeu que nós, os humanos, e qualquer outro mamífero, tem no ouvido tem uma captação muito grande de frequências através de 3.000 cópias. E com isso ele percebeu também que tinha algo estranho, pois tanto dado não daria para processar de uma vez o cérebro. E ele percebeu que provavelmente, logo depois ele descobriu que era isso, o som era processado de maneira a ficar menor o tanto de frequências a ser analisada. Com isso, ele começou a buscar padrões para fazer isso e acabou achando os vetores, mais especificamente quantização vetorial, no que se baseia em que quantização, ele vai usar dois vetores e em um vetor, que é o principal, vai ter 1024 grupos, frequências. E ele vai analisar no segundo vetor 1025. Se esse segundo vetor tiver com um grupo mais próximo do centro do grupo A, que tem 1024, ele é integrado ao 1024, tornando um só. Se tiver mais longe, começará um novo grupo. E é por isso que é quantização vetorial, porque minimaliza o máximo possível as frequências. Ray Kurzweil conseguiu fazer um sistema de reconhecimento de padrões que consegue compreender a fala humana de maneira parecida ao cérebro humano, só que de maneira mais fácil e rápida, pois suas ligações
dentro do programa é feita por linhas virtuais, substituindo o espaço físico, tornando novos vínculos mais fáceis. O cérebro digital dele, segundo ele, vai acomodar uma redundância substancial de cada padrão, especialmente aqueles que ocorrem com frequência. Isso permite a identificação robusta de padrões comuns e também é um dos principais métodos para se conseguir a identificação invariante de diversas formas de padrão. Ele também considerou um ponto muito importante, que é a educação de um cérebro, tanto biológico, tanto em software. Como é um sistema hierárquico de identificação de padrões, só vai aprender apenas 2. Realmente preferível um nível hierárquico de cada vez. Ele também fala que por ele incluiria um módulo de pensamento crítico que realizaria no caso uma varredura contínua em segundo plano de todos os padrões existentes, revisando sua compatibilidade com os outros padrões e ideias desse neocórtex em software. Ele também incluiria um módulo que identificasse questões abertas em cada disciplina. Também em segundo plano, pois não é a parte mais importante do programa, mas é algo realmente utilizável. E por fim, ele também fala que o cérebro precisa de um propósito, independente de ser biológico ou não. Só que no caso dos biológicos, vem os propósitos primitivos no nosso, que é prazer e medo. Mas o neocórtex permitiu que nós o transformássemos, nós mudássemos esses instintos, esses propósitos. Mas no caso do cérebro digital, ele precisa que um humano narre sua história fictícia. E aí ele precisa fingir ser um humano. Ele também precisa fingir ser tolo. Porque qualquer sistema que exibisse os conhecimentos, digamos, seria desmascarado. Não daria para passar como biológico, e assim teria falhado. Com a quantização vetorial, conseguimos simplificar os dados a ponto de mostrar características principais deles. Mas ainda há grande problema em apresentá-los de maneira hierárquica, assim como o nosso córtex faz. Mas a maneira mais eficaz que isso ocorreria é através de acessar o cérebro humano, a mente dele, o que não era possível, mas essa é a maneira mais direta que existe, pois mesmo que o falante, a pessoa entrevistada ou utilizada para o teste, fale, ela não falará tudo o que tem em sua mente. Contudo, Ray pensou, será que existe um método matemático que se possa ajudar nisso? Um método que possa deduzir os padrões no cérebro do falante com base nas suas palavras faladas? E é aí que Markov, o matemático russo, entra, pois esse construiu uma teoria de sequências hierárquicas de estados, que baseia-se na possibilidade de transportar os estados numa cadeia, e se isso for bem sucedido, de disparar um estado do nível hierárquico imediatamente superior. Obviamente, conforme os anos se passaram, o método foi melhorado, também apresentando, depois de melhorado, um modo para se determinar as conexões no modelo de Markov, de modo que qualquer conexão com uma probabilidade tão baixa era considerada inexistente. Em síntese, é como no neocortex
elimina conexões. Se elas raramente ou nunca são usadas, são podadas. Com isso, Ray idealizou e construiu uma ideia baseada em Markov, em sua teoria, e apresentou aos seus colegas, que acharam realmente que não iria dar certo, que seria um fracasso total. Mas, para surpresa deles, o esforço dele foi recompensado com um sucesso estrondoso. E com esse sucesso de Ray usando o modelo de Markov, outras empresas também começaram a descobrir o valor desse método. E começaram a trabalhar desde 1980. Durante o desenvolvimento do seu sistema de reconhecimento de fala, Ray Kurzweil se deparou com a seguinte indagação: como ele faria para estabelecer os diversos parâmetros que controlam o funcionamento de um sistema de reconhecer padrões? Para isso, ele fez o uso de uma técnica de programação, essa denominada algoritmo genético. O que é um algoritmo genético? Um algoritmo genético nada mais é do que uma espécie de simulação de evolução genética em um certo programa, usado para encontrar soluções a partir de algo parecido com uma seleção natural. Para o funcionamento de um algoritmo genético é preciso, antes de tudo, determinar o modo de codificar soluções ou otimizações para um determinado problema. Primeiro, é criada uma lista com todos os parâmetros necessários que caracterizam esse problema. Essa lista é o que seria o código genético desse algoritmo. Após isso, é preciso gerar de forma aleatória milhares e milhares desses códigos genéticos, e cada um deles é considerado um organismo que carrega uma solução. Depois disso, cada organismo simulado é posto em um ambiente simulado com um método definido para avaliar cada parâmetro, como se fosse um teste para saber como cada um se comporta e resolve o problema. Então, os organismos que se deram melhor nesse teste, de forma mais perfeita e rápida que conseguirem, sobrevivem, e os que não, morrem. Então, esses organismos são misturados de uma forma que se assemelha à genética biológica, reproduzindo-se e formando-se uma nova cota de organismos. E passa-se esse processo iterativo até que a mudança de melhorias para o ambiente seja muito curta. E assim, é formado um conjunto de soluções de modo mais rápido que os organismos conseguem decifrar. Isso ajudou Kurzweil a resolver falhas como adaptações e abreviações de frases, pois as pessoas, quando falam, transformam frases do tipo "como vocês estão?" para "como vocês estão?". A fronteira móvel da inteligência artificial. A inteligência artificial está à nossa volta. O simples ato de nos conectarmos com alguém por meio de uma mensagem de texto, e-mail ou celular usa algoritmos inteligentes para direcionar a informação. O que é novo na atual inteligência artificial é a natureza visceralmente impressionante de exemplos abertos ao público. A tecnologia que observa com inteligência as vias e avisa ao motorista de possíveis perigos já está sendo instalada em carros. Uma dessas tecnologias se baseia no bem-sucedido modelo de processamento visual do cérebro, criado por Tommaso Poggio, do MIT. Não é preciso ser especialista em inteligência artificial para ficar sensibilizado com o desempenho de Watson e Jeopardy. Na última década, houve uma mudança na maneira de como as estruturas hierárquicas são criadas. Em 1984, Douglas Lethard fundou o ambicioso projeto CWC, que visava criar regras que codificariam todo o conhecimento derivado do senso comum. As regras foram organizadas numa grande hierarquia, e cada regra envolvia uma sequência linear de estados. Por exemplo, uma regra do CWC pode dizer que um cão tem uma cara. CWC pode associar isso a regras gerais sobre a estrutura de caras, que uma cara tem 2 olhos, nariz, boca, e isso assim por diante. Na última década, 2 ideias importantes influenciaram profundamente o campo de compreensão da linguagem natural. A primeira tem relação com as hierarquias. Embora a abordagem do Google tenha começado com a associação de sequências simples de palavras entre uma língua e outra, a natureza intrinsecamente hierárquica da linguagem acabou interferindo inevitavelmente nessa operação. O sistema que incorporaram
Metodicamente, o aprendizado hierárquico proporcionaram resultados significativamente melhores.